Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Boa. Lili Nascimento chega no F360 para trazer informações do Corinthians que estreia amanhã, não é isso, na Sul-Americana, Lili? Bom dia. É isso mesmo, Abel. Um beijo para você, aos amigos do F360, ao fã de esportes. Antes de dar as informações, também sou totalmente contra, tá? Cardápio em QR Code. Prefiro lá, bonitinho, no papel, para conseguir ver, escolher direitinho. Mas vamos lá, bora falar de Corinthians. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava, porque hoje tem treino. O treino tá marcado para tarde, porque aí o elenco já fica concentrado para a partida de amanhã, às 7 da noite. A bola vai rolar na Neoquímica Arena entre Corinthians e Huracan da Argentina. É a estreia do Timão nessa competição, né? Depois da eliminação precoce na Libertadores, é claro que essa Sul-Americana tem um peso gigantesco e o Corinthians entra nessa competição e estreia aí de olho, quem sabe, em um título no final da temporada. Mas para isso a bola tem que rolar. Bom, o Corinthians deve estar todo completo. Por que eu dei ênfase no deve? A começar pelo Rodrigo Garro, né? Em entrevista à ESPN, ele falou que vai ficar um tempo se recuperando, um tempo fora, né? Usou muitos analgésicos para conseguir entrar em campo na final. Então, por isso agora ele precisa se recuperar da tendinite patelar. Então, a gente não sabe mais ou menos quanto tempo fora. Ele disse que acredita que não seja muito, mas vai precisar de uma recuperação de fato. Igor Coronado está de volta. Qual que é a outra notícia? Essa é uma apuração do nosso querido Gustavo Zupac. O goleiro Hugo Souza deve ficar de fora dessa partida. Ele que está com suspeita de lesão na coxa direita, seria uma lesão de grau 2, mais ou menos um mês de fora, tá? Isso a gente tá falando em comparação às outras lesões de grau 2, tá? A gente ainda precisa de um posicionamento do departamento médico do Corinthians, mas de fato ele está com uma suposta lesão, vai precisar de um tempo de recuperação. O Hugo, que segundo o Zupac teria jogado as disputas de mata-mata do Campeonato Paulista no sacrifício, entrou no campo com dor e agora ele precisa de um tempinho aí para se recuperar, né, para não se tornar uma lesão ainda mais grave. A gente está apurando, é claro, com o departamento médico do Corinthians, mais ou menos quanto tempo ele deve ficar de fora. Então a tendência é que ele não jogue a partida de amanhã na estreia da Sul-Americana, é que seja o Matheus Donelli. Mas se porventura aparecer o nome do Hugo ali na escalação, a gente pode falar e afirmar que ele mais uma vez vai jogar no sacrifício. Então é claro que o departamento médico aqui vai decidir o que for melhor pro atleta e passar para a comissão técnica também. E eu falei para vocês sobre a importância da Sul-Americana, né? Depois da eliminação na Libertadores, o Corinthians, é claro, foca totalmente nessa competição para tentar ganhar o título. Ano passado chegou até uma semifinal e Yuri Alberto, em entrevista à ESPN, ao nosso Vladimir, falou sobre essa expectativa e também sobre um cara na equipe que ele conta muito para ele continuar aí na artilharia. Vamos assistir. A gente sabe da importância que é disputar uma Libertadores, infelizmente não deu certo, mas a Sul-Americana a gente não pode descartar a possibilidade de poder ser campeão. A gente quase chegou no ano passado, caímos na semi, chegamos muito perto, quase fui artilheiro da competição também. Cara, começar o ano sendo campeão, lógico que dá uma confiança muito grande para nós disputar essas grandes ligas do resto do ano. O Memphis é um cara muito experiente, né? Tem uma força absurda ali, ninguém consegue roubar a bola do cara. E jogando do lado de um cara como ele, que é bem visado, então a atenção da defesa é bem alta nele, então acaba sobrando umas brechinhas para mim ali. E é um cara que a gente tá aumentando bastante o nosso entrosamento dentro de campo ali, junto com o Garro, junto com o Carrilho, junto com todos que jogam ao nosso lado ali. É isso, né? O Yuri Alberto contando demais com o Memphis Depay aí para ele seguir buscando a artilharia, desta vez na Sul-Americana. Então é isso, preparação total. À tarde o elenco se reapresenta e a gente fica aguardando aí mais notícias sobre a situação do goleiro Hugo. É claro que o torcedor fica chateado, ele vem numa ótima sequência, mas todo atleta precisa de um descanso, né? Ainda mais quando há uma suspeita de uma lesão de grau 2 e a dele seria na coxa direita. A gente segue apurando por aqui, amigos. Muito obrigado, Lili Nascimento, ao vivo lá do Corinthians, em frente ao CT do Timão, trazendo informações sobre essa estreia do Corinthians que você acompanha amanhã conosco. Olha aí na tela, ó, Corinthians e Huracan, amanhã, 7 da noite, com transmissão ESPN e Disney Plus. Eugênio Leal, a Lili trouxe ali informações sobre desfalques, o Garro, certo, o Hugo também, o goleiro,
Um Corinthians que eu pensava, vai vir meio desanimado, porque queria muito a Libertadores, não conseguiu. Mas talvez o título paulista dá uma reanimada para o Corinthians entrar querendo muito a Sul-Americana, como a gente ouviu o Yuri Alberto falando ali? Ou não? Eu acho que sim, né? É um momento de alta. Momento de estar comemorando ainda, né, uma conquista. Eu acho que a eliminação da Libertadores já ficou para trás. Eu acho que o Corinthians já virou essa página. Entra mais leve? Era essa a pergunta que eu queria fazer. Não entra mais leve? Entra. Pelo título paulista? Porque se tivesse, depois da eliminação na Libertadores, perdido para o Palmeiras, ia entrar pesado. Sim. Né? E ainda conseguiu um empate no final lá contra o Bahia, na estreia do Brasileiro, né? Deixa um ambiente ainda um pouquinho mais confortável. E a minha única questão é qual é o foco do Corinthians, o foco principal do Corinthians agora. Vai ser a Sul-Americana? Vai ser o Campeonato Brasileiro? Vai ser a Copa do Brasil? Ou vai tentar abraçar tudo ao mesmo tempo? Eu acho, pela experiência, que não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. Posso dar o meu palpite de resposta? Claro. Conforme vimos nos 2 últimos anos, se for passando, se vai avançando, a importância vai aumentando. Exatamente. Não foi assim? Com o Corinthians, nos 2... Por exemplo, o ano retrasado, que era o Luxemburgo, estava com vários garotos na Sul-Americana. Quando chegou mais para frente, semifinal, colocou o time principal. Não foi assim? Sim. Sim, mas assim, a gente está vendo ali a Lili falando sobre o desfalque do Garro, que é para todos os jogos, né? Acho que sim, não é só para jogo Sul-Americana. A condição ali do Hugo, se vai entrar no sacrifício ou não vai. Ou seja, os dois vinham jogando no sacrifício. Agora, ao que parece, não vale mais o sacrifício. O cara tem que ficar 100%. Entendeu? Então, assim, não é priorizar. É colocar o que dá para colocar hoje. No que dá para colocar hoje, você pensa que tem jogo no final de semana pelo Brasileiro ou não? Você acha que pensaria. O foco... eu vou botar o time máximo que eu puder hoje, independente do jogo do Brasileiro no final de semana, que é contra o Vasco, não é isso? Sábado. E é sábado. Sábado, Corinthians e Vasco, né? Neoquímica Arena. Penso como? Qual é o meu planejamento? Não, vou dar uma segurada agora. Ou então, como os titulares não jogaram contra o Bahia, coloca os titulares hoje, dá tempo deles melhorarem, né? Se recondicionarem fisicamente até o jogo de sábado. Até sábado dá, né? Então, essa é a minha dúvida. Acho que a escalação da prática, quando sair, né? Porque antes é muita imaginação nossa. Quando a gente puder ver a escalação do Corinthians, a gente vai entender de que forma ele vai encarar essa competição. De qualquer forma, se tem um momento para recuperar Garro, recuperar eventualmente o Hugo dessa contusão, é agora. Agora, sacrifício era em final com o Palmeiras, não é em primeiras rodadas de Brasileiro, mesmo em primeiras rodadas de grupo, um grupo bem difícil. Esse é um ponto bem importante. O grupo da Sul-Americana, André, é difícil e mesmo no andar da carruagem, da competição, se a gente falou que o Racing é o mais forte dos argentinos na Libertadores, eu acho que o momento do Independiente indica que ele seja até favorito a título, junto com os principais brasileiros ou o principal brasileiro, e a gente fez um Power Ranking aqui outro dia, e não colocou o Corinthians como principal favorito à Sul-Americana, colocou o Galo na frente. Eu, se fosse o Corinthians, priorizaria sim a Sul-Americana. Eu acho que o Corinthians está devendo satisfações, inclusive para o continente, do ponto de vista do tamanho que o Corinthians tem. A Sul-Americana tem várias vantagens. Se você ganha, você já está na próxima Libertadores. E acho também que o Corinthians tem um desafio menor do que aqueles que se dividem, porque quando a gente fala de Flamengo, de Palmeiras, a gente fala numa divisão por títulos em todos os lugares. O Corinthians não almeja diretamente o título de campeão brasileiro. O Corinthians pode fazer uma boa campanha no Brasileiro e ganhar o título da Sul-Americana. Pode investir numa boa campanha de Brasileiro e tentar títulos de Sul-Americana e Copa do Brasil. É uma situação diferente daqueles que têm a obrigação de ganhar 2 de 3 ou os 3. O Corinthians não tem isso. Se o Corinthians ganhar uma Copa de 3 ou os 3, o Corinthians não tem isso. Se o Corinthians ganhar uma Copa e fizer um brasileiro decente, na minha visão, até do ponto de vista de calendário, fase de grupo garantida para a Libertadores do ano que vem,
já está ganho. Aliás, se ganhar uma das Copas, até essa classificação para a Libertadores já terá automático. Só lembrando que o grupo do Corinthians é Corinthians, Racing do Uruguai, América de Cali e Huracan. O Huracan, nesse momento, é uma das melhores campanhas do argentino. São 4 gols sofridos em 11 jogos, é a melhor defesa. O América de Cali é líder do campeonato colombiano e eliminou o Júnior de Barranquilla, que a gente falou, que foi líder do grupo do Botafogo na última Libertadores. E até começou mal o ano o Júnior, mas está bem no colombiano, está brigando nas primeiras posições. E o Racing é o time que passou com o Corinthians, né? Foi para o playoff, junto no grupo que tinha o Argentino Júnior. Então não é um grupo fácil do Corinthians, é complicado. Geralmente na Sul-Americana, e o Corinthians teve ano passado, né? Um grupo até um pouco mais acessível. Você tem aqueles jogos que você pode mesclar, que você sabe que, mesmo mesclando, você é bem favorito. O Corinthians não dá essas... Tem muito receio em mata-mata, porque às vezes é uma expulsão, é um jogo mal feito, como o Corinthians fez contra o Barcelona, e você muda toda a história de uma temporada. Então, eu priorizaria o Campeonato Brasileiro, e se a Sul-Americana, de repente, você vai avançando, aí você passa a olhar diferente para ela.